Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um culto na presença de Deus. Peço que os irmãos abram no livro de João, capítulo 4, versículo 21, que diz assim: Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus me deu essa passagem para poder alertar a igreja que chegou o momento da igreja. O tema da campanha é a hora da igreja, e realmente é a hora da igreja. Deus está usando realmente a pandemia como uma forma de colocar a igreja dentro da forja e está separando mesmo o joio do trigo. Deus está levantando realmente um novo povo. Deus está dando oportunidades também, novas oportunidades para as pessoas. As pessoas que não queriam vir à igreja agora têm a opção de ver o culto em casa. Então Deus está dando oportunidades também. Não só da pessoa se conectar a Deus, mas Deus está dando a oportunidade das famílias se conectarem, dos amigos se conectarem, mesmo que seja à distância, amigos distantes. Deus está dando oportunidade para a igreja. E Ele diz que chegará a hora e já chegou. E trazendo para os dias de hoje, realmente, irmão, chegou a hora da igreja tomar a posição da igreja. Deus está dando a pandemia para o mundo, levantando as igrejas de todo o mundo. Não é só a igreja de São Paulo, só do Brasil, só da América do Sul, é do mundo. Então, que Deus esteja com a gente nesse momento que não é fácil mesmo, mas Deus está nos dando essa oportunidade. Vamos agarrar a oportunidade, vamos levantar mesmo, vamos dizer que essa realmente é a hora da nossa igreja, com mais movimentação dentro da igreja para poder servir o próximo. É isso que Deus espera, que os adoradores verdadeiros adorem em verdade e em espírito. E nós estamos aqui, queridos, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais de nossos familiares, para que realmente a gente consiga ser luz e sal desta terra. Amém? Era isso que Deus me deu para a gente poder fazer essa abertura. Vamos fazer agora uma oração e dando continuidade ao culto. Amém. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais uma semana que estamos, Senhor, reunidos, ó Pai, para te adorar. Por mais que nós não estejamos juntos, ó Deus, fisicamente, Pai, nós estamos juntos, Senhor, espiritualmente, Deus, unidos no coração, Pai. Te agradeço, Senhor, porque nós temos a oportunidade de poder te adorar, Senhor, mesmo que esteja longe, nós temos essa liberdade, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, aflorar entre os nossos corações a vontade de te servir, ó Senhor, de te adorar, ó Pai. E que nós possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração, Senhor, sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Prepara este culto, Senhor, e que a palavra possa vir de encontro ao coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salmos 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei o conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, e de outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terá de cumprir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor,
E regozijai-vos, ó justo, exultai-vos todos os que sois retos de coração. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Espero que você esteja com o coração ansioso e alegre para nós cantarmos nessa noite. Nós desse lado aqui, você do outro lado da telinha. Vamos louvar ao Senhor juntos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, vamos dizer. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que não haja produto na vide, o Senhor é o teu Deus, Ele faz a alegria vir pela manhã. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O Senhor te diz nessa noite: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se alegre no Senhor. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos alegremos no Senhor, naquele que traz o amanhecer, naquele que traz a alegria pela manhã. Senhor, Tu és Yeshua, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que criou os céus e a terra, mas que nos criou também. Esse é o nosso Yeshua. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás neste lugar. Tanto aqui como na sua casa também Ele está. Yeshua, glória seja ao Rei. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer um rei que homem se tornou, e os meus pecados
Qual é o nome dele? Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Cante toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Você vai clamar por ele nessa noite, Yeshua. Esse nome tem poder, esse nome quebra cadeias, esse nome, ele expulsa o mal. Ele é Yeshua. Clame nessa noite na sua casa, na sua família, nas tuas dificuldades. Chame por ele, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Tu és Yeshua. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Tu és Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta a ele, ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou. Yeshua ressuscitou. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui. E nessa semana eu escutei uma palavra, uma música, na verdade, que dizia para nós apreciarmos os pequenos milagres. E ela dizia: será que você pode contar os pequenos milagres que o Senhor tem feito? Será que você pode contar no seu dia a dia quantos pequenos milagres? E aí ele começa a cantar, ele começa a falar pela cura do meu irmão, pela minha mãe que saiu das drogas. E ele começa a falar na música vários pequenos milagres que o Senhor fez. Às vezes nós esquecemos de apreciar esses pequenos milagres, não é mesmo? A gente fica esperando por grandes movimentos, grandes curas e grandes libertações, mas nós esquecemos que às vezes o Senhor trabalha no pequeno, o Senhor trabalha no silêncio, o Senhor trabalha em uma pessoa, o Senhor trabalha no seu irmão talvez que te estendeu a mão, que te ofereceu essa semana alguma coisa. É nisso que o Senhor trabalha e é nisso que o Senhor mostra: eu sou com você, filho, nos pequenos, nos grandes milagres, mas nos pequenos milagres. E é isso que nós vamos declarar, que Ele é o Deus de milagres, Deus de promessas, Ele é a luz na escuridão. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei.
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Diga! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. nós te adoramos, te adorarei. nós te adoraremos, Senhor. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Seja restaurado nessa noite e adore ao Senhor. Estás aqui transformando histórias. Estás aqui, Transformando histórias, te adorarei, te adorar. Quem Ele é? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Que você confie nesse Deus nessa noite. Tu és Deus de milagres, Deus dos pequenos e dos grandes milagres. Entre nas casas nessa noite, Pai. Faça o teu mover entre nós, mesmo que pequeno, às vezes mesmo que silencioso, mas o Senhor age do mesmo jeito. Tu és Deus, Deus de milagres. Tu és Yeshua. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Fique com esse Deus nessa noite. Boa noite, irmãos. Estamos aqui para falar de dízimos e ofertas e te convido para abrir a palavra em Tiago 3, versículo 13 ao 17.
a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É isso aí. Lendo essa passagem, a gente percebe claramente os desígnios de Deus. Então, primeiro começar dizendo que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, na nossa vontade, no nosso desejo. Ele é estrito e restrito ao tempo de Deus e aos planos de Deus. Segundo, que a gente nunca deve se preocupar com o dia de amanhã, isso fica claro aqui. O tempo passa de acordo com o que Deus quer e da forma como Ele quer. Então, a gente não deve se preocupar com o que vai acontecer, com o que vai comer, com o que vai vestir. E isso em várias passagens da Bíblia cita exatamente essa palavra. E tudo é bênção de Deus, tudo é dado por Deus, tudo é ofertado por Deus. Deus é quem nos supre, quem nos concede, quem nos ajuda, é o facilitador. Então tudo é bênção de Deus. E aí tem um trecho aqui que fala assim: faça o bem e faça o certo. E aí eu vou entrar nos dízimos. A Bíblia diz claramente que nós devemos dar a 10ª ao Senhor, para a igreja, para manter as obras da igreja, para manter as obras que nós realizamos fora da igreja, seja com a clínica, seja com as cestas básicas, seja com tudo que Deus pede para que façamos dentro da comunidade. Dízimo é obediência, obediência à palavra de Deus. Não é para a gente deixar de fazer ou fazer ao bel prazer. É para cumprir aquilo que Deus pede para que façamos. E Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Imagina que Deus precisa de R$10, R$1.000, 1 milhão, 100 milhões. Para quê? Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo, das nossas vidas. Estamos aqui simplesmente pela graça, pela misericórdia dele. Então é Ele quem faz no momento que quer, que deseja, do jeito que Ele quiser fazer. E aí eu queria dizer também sobre um testemunho, falar um pouquinho da nossa vida em relação a dízimo. Há um tempo atrás, logo que eu entrei na comunidade, o meu dinheiro, ele era, óbvio, ganhado através do meu trabalho, mas era administrado da forma como eu imaginava. E foi difícil para eu entender que o dízimo deveria ser dado, uma vez que eu atribuía o dinheiro, eu distribuía o dinheiro, melhor, para a família, para suprir as necessidades da família, seja da minha família, por parte do Renato, ou por parte da Marisa. Mas éramos nós que administrávamos como a gente entendia. E um dia eu entendi isso, que não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. E Deus fez com que a gente entendesse isso e começássemos a dizimar. E aí o dízimo passou a ser dado na casa de Deus, para ser feito obra e do jeito como Deus gostaria que fosse feito. Não como eu penso, não como a Marisa pensa, mas como Deus quer que a gente faça. Então assim, a gente deixou de fazer muitas coisas? Não. A gente fez mais coisas até, mas dando nossa parte lá na casa de Deus como deve ser feito. E com Deus não se barganha. Simples assim. Com Deus não se barganha. Não é porque eu dou o dízimo que eu vou cobrar um emprego novo. Não é porque eu dou o dízimo que eu vou manter o emprego em que eu estou. Não é porque eu dou o dízimo que eu tenho que ganhar mais, menos. Com Deus não se barganha. Com Deus não se troca, não se negocia. Ele é dono de tudo. Simples assim. E por ele ser dono de tudo, ele faz da forma como ele quiser.
Eu vejo muita gente falar assim, não, eu dou o dízimo e por isso estou aqui empregado. E no dia que ficar desempregado, fala o quê? Falar, Deus deixou de me abençoar, Deus não existe? Não é assim, irmão. Não é assim. E a gente aprende da forma mais difícil às vezes. Quero dizer que estar empregado, não estar empregado, independe do seu dízimo. Depende só da bênção e da graça de Deus. Deus tem sempre plano para nós. Os planos dele são sempre os melhores, no tempo dele, como eu disse lá no começo, e da forma como ele quer agir conosco. Então, meu irmão, dizima. Dizima faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, e a gente sabe que o dízimo é dado com alegria, com gratidão. É entendendo o propósito de Deus. Eu dou porque ele já me abençoou tanto, e eu quero com esse dízimo ajudar a abençoar outras pessoas também. Então fica com Deus. Grande abraço aqui da família Guedes. E aí, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui junto com vocês, podendo meditar acerca da palavra do Senhor. Tenho sempre muita alegria em fazê-lo e espero que o Espírito Santo fale com você e comigo também nesta noite. Gostaria de abrir a palavra do Senhor e meditar com vocês no livro de São João, no Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-o entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai querido, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Seu Espírito fale aos nossos corações, porque já temos ouvido tantas vozes, tantas coisas, de tantas pessoas, e queremos, Senhor, ouvir somente a Sua voz, límpida, clara, que venha, Senhor, nos confrontar, nos curar, que venha trazer vida e venha, Senhor, tirar todo o conceito errado, toda a palavra mentirosa que existe dentro de nós. Nos ajuda agora, fala comigo, com meus irmãos queridos, no nome de Jesus. Amém, amém. Jesus estava no começo de seu ministério e após já fazer alguns sinais e maravilhas, após já haver pregado o seu grande sermão, a síntese da sua missão na terra, do seu ensinamento, que é o Sermão do Monte, Jesus, como de costume, após um grande evento, após estar no meio de grandes multidões, ele tinha esse costume de sair
da multidão para um lugar reservado para orar. E assim também diz a palavra que ele atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e vai para um lugar ermo, sobe no monte com os seus discípulos para ficar em solitude com o Pai, com eles também. Mas diz a palavra do Senhor que uma numerosa multidão os seguia. E é interessante que a multidão não seguia Jesus porque consideravam que Jesus fosse Deus ou que sabiam que ele era o único caminho, verdade, vida, mas seguiam a Jesus, conforme a palavra, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Interessante que hoje muitas pessoas estão correndo atrás de Jesus e buscando a Jesus nas igrejas, nos recintos, na religião, muitas vezes buscando a Jesus até de coração, mas procurando alguém que venha trazer a ele algum tipo de benefício, alguém que venha fazer algo que possa curá-lo, ou uma bênção material, ou uma bênção de alguma sorte. Não era diferente naquela época e não é diferente hoje. É interessante, irmãos, nós notarmos, você que já entregou a vida a Jesus, que nós não seguimos a Jesus por causa dos sinais. Nós não seguimos a Jesus por causa dos benefícios que ele poderá nos fazer. Nós não seguimos a Jesus porque, como nesta leitura, ele faz sinais, cura os enfermos, alimenta as nossas fomes, cura as nossas deficiências, não. Nós seguimos a Jesus, irmãos, porque ele é Deus e porque não há outro além dele, porque ele é o único caminho, verdade e vida. E os sinais são uma forma de nós olharmos para Jesus. Os sinais nos atraem à pessoa de Jesus e não ao contrário. Ou seja, você e eu não seguimos a Jesus, não somos atraídos pelos sinais e usamos a Jesus como uma forma de atingir os nossos objetivos e desejos. Muita gente ainda não entendeu que esse relacionamento não é um relacionamento de interesse, mas é um relacionamento de amor, onde quando nós buscamos ao Senhor, como diz a palavra em Mateus 6,33, buscamos ao Senhor em primeiro lugar o seu reino, as outras coisas, as curas, os sinais, as maravilhas, nos são acrescentadas. Então a multidão procurava os sinais. E Jesus, como é todo bondoso, todo amoroso e misericordioso, ele não rechaçou, não lançou fora. Nós às vezes queremos ser mais santos do que Deus, né? Se alguém se aproxima de Jesus desta forma, ainda que ainda no seu entendimento pífio, pequeno, Jesus não o lança fora, mas o acolhe. E creio também que muitos sinais, maravilhas acontecem, ainda que as pessoas tenham um coração muitas vezes interesseiro, porque Deus é amor, porque Deus é bondade, porque Deus tem esse amor imenso, esta paixão pela sua criação. Então Jesus dessa forma também não lançou ninguém fora, ele acolhe e ele vê, diz a palavra que ele sobe no monte, se assenta com seus discípulos e ele ergue os olhos, erguendo os olhos, vê a grande multidão. Ah, que lindo, irmãos, saber que nós temos um Deus que é o Criador do universo, um Deus que tem todo o universo na palma das suas mãos, que tem toda a humanidade, não sei quantos bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas, mas quando ele levanta os olhos, ele enxerga a multidão. E ele não enxerga só a multidão, ele enxerga a você dentro da multidão. Aleluia! Nos relatos do Novo Testamento, você sempre vê Jesus, mesmo no meio de muitas pessoas, ele sempre para ouvir os corações, para entender os propósitos, para confrontar as razões. Desta forma também é nesta noite, ou neste dia, com você e comigo. Ainda que Deus pareça estar muito ocupado com tantas pessoas, tantos problemas, com tantas dificuldades, ele ergue os olhos e vê a multidão, ele ergue os olhos e vê você, ele conhece, ele sabe das suas necessidades. E foi assim, ele olha, ergue os olhos, vê a multidão e ele sabe, ele percebe, ele sente, ele é Deus, ele conhece as necessidades, ele sabe que aquele povo estava naquele lugar ermo, um lugar onde não havia nenhum recurso, nenhuma loja, não era cidade, era num lugar ao outro lado do rio, do lago,
do mar de Tiberíades, então não havia como não se comprar comida, não haviam casas, e Jesus sabia disso. Ele sabe das nossas impossibilidades. Ele sabe daquilo que é o nosso limite, daquilo que nós podemos fazer, e Ele sabe onde terminam as nossas forças, onde nós sabemos que não podemos. Ele sabe que ali o sobrenatural é com Ele, o natural, o esforço é conosco, mas Ele é o Deus que pode, o Deus do impossível. Acaso poderia haver alguma coisa impossível para Deus? Aleluia! Então, Deus, Ele olha, Ele vê, Ele conhece, Ele faz um teste de fé com Filipe, com os seus discípulos. Primeiro, Ele olha para Filipe e diz para Filipe, já sentindo esta grande compaixão da multidão, Ele fala: onde nós compraremos pães para dar de comer a este povo? Que interessante, né, queridos? Você sabe que Ele é capaz de, num estalar dos dedos, como nós lemos e vamos meditar agora, de fazer qualquer coisa, multiplicar os pães, fazer aparecer pães. Assim como no Velho Testamento aparecia o maná, Deus poderia dizer: vamos dormir que amanhã cedo o maná vai aparecer. Mas Deus chama a Filipe e Deus diz a ele: onde nós compraremos pães? Igreja, é a hora da igreja, significa que Deus, Ele usa e Deus, Ele coopera e nós cooperamos na obra de Deus. Deus não vai usar os anjos, somente os anjos, Deus não vai usar a sua autoridade, o seu poder, o seu milagre para fazer uma obra que nós podemos fazer. E Deus, Ele pergunta para nós: onde compraremos pães para alimentar esse povo? Talvez Deus esteja perguntando para a comunidade onde nós pediremos auxílio para juntarmos cestas básicas, onde nós pediremos recursos para poder alimentar tanta gente, onde nós conseguiremos estratégias. É conosco. Há coisas que Deus espera que nós nos posicionemos, para que nós cooperemos com Ele. É maravilhoso, é um privilégio glorioso poder ouvir do Senhor. Você imagina nesta situação, comunidade, onde nós arrumaremos recursos para alimentar tanta gente? É uma pergunta maravilhosa, porque ao mesmo tempo que Ele pergunta, Ele já sabe a resposta, mas mesmo assim Ele quer que nos posicionemos, que tomemos uma atitude. Filipe, então, colocado nesta prova, infelizmente ele não passa, porque ele diz: onde compraremos? Ele dizia, e Filipe disse: olha, não tem como, não tem onde comprar. E aí são dois problemas. O primeiro é que não há onde comprar tantos pães para, nesta leitura nós falamos 5.000 homens, na leitura a conta se fazia por homens, mais vezes 3 ou 4, então 25 mil pessoas, somando mulheres, filhos, crianças, etc. 20 e tantas mil pessoas, haja pães, né? Haja pães danê, haja fornos para fazer tantos pães, tanta gente com fome. Jesus sabia que era impossível, então dois problemas. O primeiro é que não haviam lugares para comprar pães, e mesmo que houvesse lugar para comprar pão, não existiam recursos. Onde que nós conseguiríamos recursos? E é interessante que eu aprendo também nesta situação que quando nós não temos visão, quando nós não conseguimos entender quem está falando conosco, nós simplesmente vemos a impossibilidade. Muitos irmãos sabem, né, que eu sempre tenho dito que se nós temos a visão, Deus vai mandar os recursos. Porque não adianta nós não termos visão, pensarmos que Jesus é limitado, pensarmos que somente os nossos recursos, as nossas forças, nós não vamos conseguir. Mesmo que tenhamos dinheiro, não vamos ter estratégias, não vamos ter recursos, pessoas, amor. Como nós vamos fazer? Então, o que nós fazemos? Nós voltamos a Ele, nós recorremos a Ele, dizemos: Senhor, existe no desejo do nosso coração, que é o desejo do seu coração de abençoar. E quando existe esse desejo, irmãos, esse amor pelas vidas, pelas almas, Jesus manda os recursos. Amém? Nós temos visto isso. Quantas pessoas, como tem sido surpreendente a maneira como Deus tem enviado recursos, pessoas, o amor, não só para alimentar, mas materialmente, mas o alimento espiritual. Quantas pessoas têm se chegado a nós para poder trazer uma palavra, para nos ajudar de todas as formas nesta família da fé. Quando há, então, irmãos, este desejo, este amor, quando há esta unção, quando há esta estratégia, esta vontade, Jesus vai mandar os recursos. Filipe não passou na prova porque ele não sabia o que fazer. Respondeu-lhe Filipe:
Não bastariam 200 denários, ou seja, um salário de 6 meses, um salário mínimo aqui, trazendo para os dias de hoje, não bastariam 6, 7, 8 mil reais para podermos fazer comida para tanta gente, pães para tanta gente? Não tem jeito. E o que Jesus faz então, ouvindo esta resposta? Ele já sabia o que ele faria, mas ele testou a Filipe. Filipe não entendeu, Filipe não tinha fé suficiente e ele não conseguia enxergar que na frente dele estava o pão da vida, aleluia. Jesus então fala para Filipe, para os discípulos, peça para o pessoal sentar na relva, sentar na grama, era um lugar de grandes pastos, 5.000 homens, 25 mil pessoas. Já pensou, queridos? E agora, o que fazemos com estas pessoas? Mas está ali o bom pastor. Quando eu ouço Jesus dizer para o pessoal, sentem-se na relva, eu me lembro do Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas, porque o Senhor é o meu pastor. O pastor, o bom pastor estava lá e é interessante que ele, primeira coisa ele faz, gente, descansem, fiquem em paz, tranquilo, sossegado, calma, sentem aí, porque o pão da vida está aqui, o Rei dos Reis, aquele que tem o poder, aquele que tem a unção, aquele que para ele nada é impossível, está aqui. Da mesma forma na sua vida, queridos. Senta aí na relva, você que está com problemas, você que já gastou seus recursos, ou já não tem recursos, ou não tem fé, assim como Felipe, o que você pode fazer nesta hora? Simplesmente senta-se na relva, deixa o Senhor cuidar de você, deixa Ele ser o seu pastor, deixa Ele levar você a pastos verdejantes, a um lugar de descanso, a um lugar de Shabat, a águas tranquilas. Aleluia. Então Jesus está fazendo esta obra no meio da igreja hoje também. Sente-se na relva, o povo sentou-se na relva. Fica imaginando então os discípulos coçando a cabeça. E agora, o que será que ele vai fazer? Então Jesus diz a eles, espera, e daqui a pouco aparece André, e André fala, Senhor, achei aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães de cevada. Nas leituras aqui, achei interessante que pães de cevada nem eram pães assim para consumo de homens. Naquela época, o pão de cevada era um pão que se dava para o gado, para os jumentos, etc. Então, até tem uma piada dizendo que se você tem um pão de cevada, os bois e jumentos ficam felizes. Então, aparece um pão de cevada e 2 peixinhos. Não eram 2 baleias, eram 2 peixinhos para 20 mil pessoas. Pois é, Jesus então toma os pães, toma aquilo que é insignificante, pouco, quase nada, aquilo que é nada diante do problema, um recurso pífio, pequeno. Ele toma esse recurso, toma também os peixes, dá graça e distribui. Você imagina, irmãos, esse pequeno recurso, este nada que é levado à presença de Jesus. Nós também somos assim, né? Às vezes nós não temos quase nada para oferecer, né? E não digo nem parte material, mas às vezes nós não temos muito para oferecer, uma fé pequenininha, uma fé que duvida, nós temos poucos recursos emocionais, duvidamos, tememos, não sabemos caminhar, vivemos uma fé de altos e baixos, é quase nada, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas nós trazemos tudo isso a Jesus. E Ele sabe da nossa limitação. Eu vou usar aquela frase de novo, Ele conhece tudo de mim e me ama mesmo assim. Ele conhece tudo de você e te ama mesmo assim. Ele sabe dos recursos pequenos, Ele sabe das limitações. E a única coisa que nós temos que fazer, então, neste momento, é trazer tudo isso para Ele, mesmo que seja pequeno, e nas mãos dEle acontece um milagre. Nas mãos de Jesus acontece um milagre. Ele pega os pães, Ele pega os peixes, e Ele dá graças ao Senhor, né? Esse movimento de dar graças é, no grego, eucaristia, levantar e dar graças. Você se lembrou da Santa Ceia, né? Ele quebra aquele pão e ele começa a alimentar a multidão. Jesus não só está dando naquele momento o pão da terra, ele está dando da sua própria pessoa.
Se você continuar na leitura, no capítulo 6, você vai ver que Jesus está dizendo, declarou Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus está dando de si mesmo, Ele está dando uma porção da sua vida, a vida abundante. Não é só o pão, irmãos, não é só o milagre. Andar com Jesus e trazer para Jesus a nossa vida, seja como for, pequena, grande, com recursos ou sem recursos, é trazer a nossa existência para aquele que faz um milagre com ela e multiplica a vida, e multiplica experiências, multiplica vivências, é o Kairos, o tempo oportuno, ele traz à existência aquilo que não existe. Então, nós trazemos tudo isso na mão dele e ele agora começa a distribuir tudo isso. Você imagina, queridos, que esta saciedade do pão, você come um pouco pão, carboidrato, daqui a pouco tempo você já está com fome, né? A gente toma café da manhã, come aquele pãozinho com manteiga, que delícia, daqui a poucas horas já morrendo de fome. O pão da terra é o pão que traz uma saciedade muito efêmera, assim como as coisas da terra, as alegrias da terra, o dinheiro, os prazeres da carne, a fama, tudo isso tem um prazer muito pequeno, muito escasso, que acaba muito rápido, mas quando nós entregamos a nossa vidinha, né, a nossa existência na mão dele, ele multiplica e faz com que vivamos esta vida abundante, esta vida que vaza, que sai, que transborda, assim como esses pequenos pãezinhos e peixinhos transbordaram e fartaram a muitos. Jesus é o pão da vida. Diz a palavra então que, distribuindo, todos comeram, e comeram tanto quanto queriam. Interessante que a bênção não é só uma bênção pequena, mirrada para mim. Quando eu me transformo nesta pessoa que tem uma vida abundante, esta vida ela vaza, ela transborda também de nós, de mim, de você, e todos que estão em volta de você são tocados. Ontem eu completei aniversário, fiz aniversário, e eu recebi muitas mensagens, mas as mensagens que me tocaram, agradeço a todos pelas mensagens, mas algumas mensagens me tocaram profundamente, principalmente de pessoas que não são cristãs, pessoas que do meu convívio, ou clientes, amigos, ou conhecidos, pessoas que trabalham comigo, falando a respeito desta vivência de ter caminhado comigo. E eu vejo nos relatos e nas palavras, nas experiências, justamente isso. Eu vejo que esta vida abundante que Jesus me deu, de alguma forma ela transbordou e tocou na vida deles. Não é religião, gente, não é o pastor Flávio, é o Flávio, a minha essência que está cheia desta palavra, desta virtude, deste amor, que nas mãos de Jesus, ainda que pequenos, ainda que parcos, ainda que difíceis, ainda que limitados, nas mãos de Jesus são multiplicados, e as pessoas que vivem ao meu redor também, de alguma forma, comem deste pão, não por mérito meu, mas porque ele é bom, porque a luz de Jesus brilha através de mim, a luz que é Jesus. Diz a palavra então que recolheram 12 cestos cheios, lotados. A bênção foi tão grande, queridos. A bênção foi tão grande que sobrou. É assim que nós podemos viver. Nós não precisamos viver uma vida mirrada, uma vida contando os centavos, uma vida medíocre. Nós podemos viver uma vida de excelência e de abundância. Mais uma vez, não estou falando das categorias do mundo, não estou falando de riquezas materiais, não, você já sabe. Estou falando desta vida que excede o entendimento, que sai das coisas do mundo. Nós estamos falando das coisas lá do alto, este contentamento profundo, como o salmista disse, o Senhor é meu pastor, já tenho tudo o que preciso, não preciso de mais nada. É este contentamento que sobra, e esse contentamento que vai alimentando quem está ao nosso redor. O povo ficou tão maravilhado com tudo o que aconteceu, que disseram já a partir dali, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo, e já todos unanimemente disseram, este deve ser o novo rei. Você se lembra sempre, que os judeus estavam debaixo do domínio dos romanos, então eles já disseram, entenderam, este é o nosso líder político, esse vai ser o nosso novo rei, esse vai ser o nosso líder aqui da terra.
E interessante que Jesus, ele retira-se novamente sozinho para o monte. Veja com o que nós estamos lidando, gente. Não estamos lidando com alguém que quer fama, quer ser coroado aqui na terra, ser o líder de um exército, ter dinheiro, um palácio. Este Senhor ao qual nós servimos, este Jesus ao qual nós glorificamos como Senhor e Rei, não é o Senhor das categorias terrenas, mas é o Senhor dos céus e da terra. E Ele é o Senhor do amor. Ele é aquele que não faz acepção de pessoas, não quer estar na pompa e na circunstância, mas Ele tem prazer em andar com pessoas como nós. Tem um cântico que eu gosto muito que diz que Deus está presente. Deus está presente entre pecadores como nós. É aí que Ele está presente. E Ele faz o seu palácio, o seu trono no coração daquele que o ama. Irmãos queridos, esta é a hora da igreja. Nós continuamos falando da hora da igreja. Esta é a hora da igreja, eu, você, a igreja, de nós sermos este canal do Senhor. É a hora de nós não olharmos mais para nossas limitações, não olharmos mais para nossas impossibilidades, mas nós trazermos à nossa vida tudo que temos nas mãos dele, porque o mundo está com fome, o mundo está sedento, o mundo está perdido, o mundo ouve aqui e ali o caminho e todos estão correndo desesperados, procurando alguma forma de viver. Você vê muito claramente isso na maneira como as pessoas falam. E agora tenho dito, o mundo pós-pandemia já está nessa expectativa que agora, findando a pandemia, as pessoas vão viver com significado, as pessoas vão ser felizes, as pessoas vão ter uma razão e propósito de viver. Será? Aqueles que não tinham propósito antes, durante a pandemia continuam sem propósito e agora esperam que o propósito virá. São pessoas vazias, sedentas, famintas. O pão da vida, Jesus Cristo, é aquele que quer saciar a nossa fome e através de nós saciar a fome e a sede do mundo. É a hora da igreja, irmãos. Aproveitemos este momento. Aproveitemos o momento, estas ondas que vêm de lutas e que nós possamos nos posicionar como aqueles que são o amor encarnado. Nós somos seguidores de Cristo, nós somos a luz do mundo, sal da terra. Eia! Tenho tido experiências profundas com Deus e tenho me alegrado muito com muitos irmãos da comunidade que entenderam e que saíram das suas cavernas e estão servindo ao Senhor e servindo à sociedade. Talvez você ainda não tenha esse entendimento, ou talvez você esteja ainda como Filipe, dizendo: Senhor, eu não tenho recurso nenhum, deixa Deus te usar, o momento é agora, sai da caverna. Se não for agora, quando será? É a hora da igreja. Senhor Jesus, abençoa este povo, Senhor. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a nossa vida, os nossos recursos, tudo que temos e somos. Usa-nos, Pai, para a Tua glória. Senhor, entregamos as Tuas mãos, sabemos que o Senhor pode multiplicar, fazer de nós, Senhor, instrumentos, Pai, do Teu amor, da Tua paz, da justiça. Faz isso, é o que nós pedimos, que a nossa comunidade, que cada pessoa seja, Senhor, um mini Cristo na terra, e saiamos, Senhor, do nosso comodismo, do nosso medo, da nossa limitação, para crer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Oh, glória! Senhor, muito obrigado por este momento. Abençoa cada um. Eu te peço e te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus. Um beijo a todos. Deus abençoe. Amém. Que bom viver na presença do Senhor. Que bom poder repousar nos seus braços e confiar nele. Que seja assim, irmãos e irmãs. Hoje e sempre, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Papai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.